Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É a mesma coisa que você tomar uma anestesia, uma ketamina. É muito mais fácil dizer o seguinte, não, se eu tivesse... Sim, tem uma condicionante. Se aquela pessoa fosse diferente, eu poderia ser pleno. Eu poderia ser a minha melhor versão. Não. Mas eu estou preso nesta relação pelas limitações do outro. Eu acho que essa é uma falácia. Essa é uma falácia, sem sombra de dúvida. Mas assim, veja, isso daí dá para a gente entender do ponto de vista quase de acupuntura. Não, é verdade. Então, olha, assim, tem alguns critérios que são bem mais simples, o que não tem nada a ver com agora eu estou bem ou não estou bem, não tem nada a ver com isso. Mas é assim, você percebe quando tem um bloqueio na energia que faz você voltar sempre para o mesmo ponto. Sempre o mesmo ponto. E você percebe aqueles contextos onde a energia flui para algum processo que você está aprendendo coisas novas e vendo coisas novas. É simples, para mim é simples como isso, não é que você é mais feliz ou mais pleno, ou qualquer coisa desse tipo. Mas existem contextos, existem relações que realmente você está na parte ruim do dia da marmota. Então você fica ali e as coisas estão... Você tem alguns conflitos, algumas coisas, e são sempre os mesmos. Entra ano, sai ano, e você precisa de muita imaginação e generosidade para dizer, não, é uma espiral, e eu estou realmente passando nesse mesmo ponto, de um lugar mais elevado e tudo mais. Mas é numa velocidade de cágado, entende? Mas você acha que, para você sair desse círculo vicioso que você está descrevendo, ele parte sempre da ideia de que você precisa mudar o externo? Não, de forma alguma. O que eu acho apenas, e nisso eu sou bastante radical, é o seguinte, a oportunidade de estar vivo é um intervalo de tempo muito curto. E eu acho que é fundamental você usar isso para evoluir o máximo que você puder e ter todos os desafios, e inclusive dores, que sejam necessárias. Eu não acho que a vida é um processo de busca da felicidade. Eu acho que isso daí é uma bobagem, porque como busca da felicidade, se daqui a poucas décadas você nem está mais aqui, mas você volta para o mistério de onde você veio. Agora, você ficar tendo a sensação de que, eu já vi esse gato preto cruzando a rua aqui, eu já vi esse passarinho piando exatamente nesse mesmo galho de árvore. Ficar vendo isso 15 vezes, quando você pode simplesmente ter novas experiências, ser desafiado mais, até sofrer mais, mas ter sofrimentos novos, isso eu acho que você tem que fazer o que for necessário para fazer o teu currículo andar. Não necessariamente como busca de felicidade, mas como busca de novos aprendizados. Isso eu tenho muita convicção. Mas sabe o que eu estava pensando nisso, que a gente estava falando anteriormente, a gente começar a gravar, que o Gol estava falando das pessoas que estão do nosso lado, né, dos nossos parceiros e parceiras. Eu fiquei pensando naqueles casais que se ancoram juntos. Que, sabe, aquele casal que eles não sabem que eles não sabem e que a gente fala muito do processo. Ninguém não está em processo nenhum, é um processo de ancoragem mútua para baixo. E eu fiquei pensando muito nisso, me veio assim, no quanto para essas pessoas tudo que a gente fala não faz sentido nenhum. Assim, o processo vai melhorar quando as coisas só melhoram quando termina o processo. Não tem processo, não existe nem a narrativa, nem a linguagem de que isso seja um processo, entendeu? Eu fico pensando como seria observar isso de fora, porque eu acho que a gente está muito imbuído aqui, não só das nossas vidas, como do nosso entorno, em que a gente consegue olhar tudo como
essa grande transformação e que eventualmente vai de um lugar para o outro. Mas tem pessoas que eu acho que não estão com essa linguagem e com essa intenção, né? Mas não, é claro que toda essa história está dentro de um contexto que... Bom, vamos só ficar no nível ocidental, tá? No nível ocidental, mais ou menos uns 200 anos atrás, surgiu essa ideia de que a vida é uma grande odisseia da consciência, tá? E é a partir daí que começou a ter essa divisão, clivagem, como você quiser chamar, entre o inconsciente e o consciente. O que você descreveu não tem nada a ver nem sequer com as relações. Isso tem a ver com o fato de que grande parte das pessoas vive em completa inconsciência a maior parte do tempo. Tá? Simples como isso. Sim, o que mas significa o que eu quis dizer... que você falar de consciência para alguém que está funcionando no default, no piloto automático, é a mesma coisa que você falar um som só. Sim, perfeito. Mas é que o que eu acho que o que eu quis trazer é de você ter alguém que te puxa mais para fora da consciência, entendeu? É da espiral para baixo. Isso que você quis dizer. É isso que eu quis dizer, então, entendeu? Mas aí daí, mutuamente, claro, você tem um movimento entrópico de... Mas você sabe como normalmente funciona isso? Funciona assim. Quanto mais a base do relacionamento entre as pessoas for instintiva, mais naturalmente as pessoas ficam confortáveis num funcionamento instintivo também, que, em regra, é mais inconsciente. Então, é quase que um paradoxo. Desse ponto de vista, os relacionamentos que têm tensão, que você precisa parar, pensar e trabalhar para eles se sustentarem, são relacionamentos que estimulam muito mais a consciência. Tá? Sim. Então, é quase que um paradoxo, mas é um daqueles muitos paradoxos que a gente tem na vida. Então, aqueles relacionamentos mais fáceis são relacionamentos que, na verdade, não estimulam muito a evolução. Porque eles estão lá, você não precisa parar para pensar. E esse é um ponto no qual eu sempre volto. No fim do dia, a consciência é uma coisa que não é natural. Ela é um processo que vem com alguma dor, algum incômodo. Se você não tem a dor e o incômodo, você não para pensar. Você não para se questionar, você não para olhar para si mesmo. Então, a batalha interna, como a gente estava falando momentos atrás, ela vem do fato de que você percebe o conflito. Quando você percebe o conflito, você para e se conhece. E você conhece um pouco mais dessa experiência de estar vivo. Porque, senão, você pode passar ali tranquilo e ser uma pessoa muito legal. Mas realmente não está no nosso esporte. Tá? Não joga o nosso jogo. Eu acho que o risco dessa dinâmica que você estava falando antes é de você talvez terminar o jogo antes do apito. O que eu quero dizer com isso? Você, em nome dessa chamada evolução, você sair dessas relações e ir migrando de relações, basicamente atribuindo ao fato de que elas não têm mais nada para te entregar ali. E aí perder talvez uma oportunidade de ir um pouco além nesse processo de conhecer aspectos seus que você não quer olhar. Porque eu acho que tende-se a se repetir isso em outras relações na medida em que você, vamos dizer, não curou isso em você ainda. Então, eu acho que esse talvez seja Concordo. o único risco dessa operação. De outra forma, e onde você vê isso de uma maneira muito mais latente, quando tem relações que você não tem como sair delas, né? Uma relação com filhos, por exemplo. Sim. Se você e obviamente eles são as pessoas mais próximas, você sabe, os nossos familiares mais próximos são aqueles que mais querem de alguma forma, não vou dizer nos prender manter aquela dinâmica funcionando, né? E por mais perniciosa que ela seja, é a dinâmica conhecida. E por isso que é tão difícil o tal do jantar de ação de graças, o Natal e outros eventos familiares. Mas eu acho que quando você está diante dessas relações que não tem para onde você exportar, ou você vai entrar num embate permanente com aquela dinâmica, ou você vai ter que fazer o caminho reverso de chegar a observar quais são esses gatilhos todos que estão em você ainda tão latentes, que estão sendo tão facilmente acessados ainda, né?
E é se redescobrir ou renascer dentro das mesmas relações. E eu acho que quando aquilo está mitigado, é como se não precisasse mais estar ali. E aí, independente, você pode estar com a mesma pessoa em uma relação completamente diferente. Ou numa não relação, né? Ou numa não relação. Porque você está lá, mas não tem mais nada que ativa nada, e, portanto, Exato. também não tem mais porquê. Exatamente. Tá? Mas, assim, veja... Mas você concorda que, a partir desse momento, nasce uma relação nova? O que eu acho só, olha, eu não estou discordando de você. Tudo que você falou para mim faz sentido, mas deixa eu te dar uma metáfora, porque eu nem estava pensando especialmente nessas relações mais íntimas de casais, como o Snow falou. Vou te dar um outro exemplo. Imagina assim, você nasceu e cresceu numa cidade pequena. Eu não tenho a menor dúvida de que é perfeitamente possível você fazer um processo de autoconhecimento de uma vida inteira sem nunca sair da tua vida de uma cidade de 1.500 habitantes. Mas eu tenho a impressão de que você tem uma chance de acelerar muito tudo aquilo que você descobre sobre você se você viaja e você se expõe a outros cenários e outros horizontes, entendeu? Então, o que eu estou apenas defendendo, eu plenamente concordo com você, se mexer não faz você escapar. Ninguém escapa de si mesmo nunca. O que eu acho só é que, quando você está em movimento, a chance de você cair na inconsciência é muito menor. Apenas isso. Se você está num lugar parado, onde você está num sofrimento intenso e ativo e acordado, eu não acho que fugir resolve. Tá, mas eu vou usar como exemplo até o filme que a gente estava falando um pouco antes, o Conclave. Tá. E que o personagem principal, o Ralph Fiennes, né? Ele é o responsável pela condução desse processo de eleição do Papa Cúria, né? O Conclave. E é um personagem interessantíssimo, porque eu percebi, não sei se essa foi a tua impressão, como num espaço de, acho que 3 dias que o filme se passa, né? Os vários aspectos que ele vai conhecendo sobre ele mesmo. Impressionante. É muito impressionante. É muito impressionante. E você percebe claramente que no meio desse caminho, se houvesse uma escapatória para ele encurtar o processo de alguma forma, e ele teria parado um pouco antes do final da curva, vamos dizer assim. Eu acho que ele tinha muito uma ideia pré-concebida do que ele queria, de quem ele queria que o representasse ali. E a cada minuto aquilo foi se transformando, mas não porque foram surgindo outros candidatos. É como se ele percebesse aspectos dele nos outros candidatos que ele não queria mais ver. Olha, nossa, abriu tantas abas na minha cabeça isso que você falou. Nossa. Ai. Tô ficando velho para essas conversas. Que isso? Uau, que é verdade. Não. É que, assim, fica um desafio quase neurológico aqui. Mas, assim, espetacular o que você disse. Espetacular o que você disse. Veja, está lá no conclave e ele vai descobrindo isso porque eles estão sequestrados, como se diz. Isso. Eles estão fechados. Estão no retiro. Eles estão no retiro e eles não podem sair. Incomunicáveis. Pois é. Só que aí entra uma referência importantíssima, porque isso junta com outras coisas que a gente estava falando pelo avesso, que é o que Northrop Frye dizia, quando ele fazia uma análise sobre como é que funciona o drama. Tá? O drama, do ponto de vista do gênero literário, ele tem essa característica de aumentar a pressão. Mas essa pressão é aumentada porque tem um fim temporal. Ou seja, eles estão lá no retiro, eles estão lá fechados para fazer a eleição do Papa. Mas eles têm uma pressão de tempo. Se eles tivessem toda a eternidade para ficar lá fechados para decidir a eleição do Papa, ele não teria feito o processo de autodescoberta. Aquilo que aconteceu ali equivale a uma panela de pressão. Então, você bota as pessoas numa panela de pressão, tudo bem, elas não podem fugir, mas isso vai acontecer durante um tempo e você vai aumentando a energia, até que algo diferente aconteça, até que venha essa resolução. Isso equivale, se você pensar em termos do processo intrapsíquico, a uma crise neurótica.
O Jung descrevia que quando você tem uma crise de adaptação à vida e a tua vida não está funcionando mais, essa crise, esse curto-circuito faz com que a tua libido ela reflua para dentro de você e vá para o inconsciente. E aí você se sente sem capacidade de agir, sem capacidade de decidir, sem nada. Só que você está em crise. E aí essa crise vai lá, é como se você estivesse num processo inconsciente de fazer a gestação de uma solução. E aí uma hora a solução brota de dentro de você de uma forma criativa. Né? Então, para isso, você precisa dessa pressão do que acontece, como, por exemplo, aconteceu no conclave. Mas eles tinham uma pressão para que isso acabasse. Mas eu tenho a impressão de que esse item de finitude que você colocou como uma parte quase que principal da resultante, eu sinto que, de alguma forma, talvez distópica, a gente está vivendo isso agora. Eu acho que a gente tem uma sensação de ameaças à nossa existência que fazem com que a gente talvez se coloque nesse limite de pressão. E o que a gente vive hoje talvez seja esse extremo que você estava falando do conclave. Essa sensação de que são tantas as ameaças como se eu não tivesse mais tempo e tudo que eu precisasse viver tivesse que ser vivido com o drama máximo. Não sei se faz sentido isso. Pelo menos as pessoas com quem eu converso, de uma maneira geral, elas estão muito incomodadas com muitas coisas. Né? E eu acho que isso traz uma característica muito parecida com o conclave. Muito parecida, mas tem uma diferença que é central, e aí eu estou junto com você na crítica a essa experiência. O ponto central do drama, quando você olha o drama do ponto de vista literário, não do drama nessa linguagem comum que a gente usa, é que essa pressão, esse fechamento e essa finitude tem que ser em torno de um problema, ou uma polaridade central. O que eu acho que acontece hoje em dia é que a gente tem isso em relação a tantos pontos. É assim, a gente está vivendo essa sensação constantemente, mas a pergunta é, mas qual é o problema? O que a gente tem que realmente resolver? E a gente tem tantos convites de crises a serem resolvidas que aí a gente fica na distopia total, fica na doença mental. Por quê? Porque você não consegue chegar e dizer, não, o problema é esse, vamos parar, a gente só sai dessa sala quando a gente resolver isso. Quando a gente consegue fazer isso com uma questão, e a gente resolveu que nós estamos em retiro para resolver essa questão, aí esse processo funciona de uma forma saudável, senão não. Eu acho, mas é justamente o oposto, na minha visão, é que, talvez por conta de exatamente nós não sabemos qual é o problema, tudo vira um drama. É que não. Aí é que está, eu entendo. Você está falando na linguagem popular. Na verdade, se você fala, eu estou querendo dizer, vou te dizer, do ponto de vista técnico, você está chamando de drama aquilo que seria uma histeria. Do ponto de vista técnico. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É assim, é quando você está com uma exaltação emocional que não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Em poucas palavras. Essa é uma emoção fora do lugar e fora do contexto, que não tem profundidade simbólica. É isso, aí estamos falando a mesma coisa. O que eu estou dizendo é só uma distinção assim, literária importante. O drama, quando você vai num drama assistir um filme, ou quando você vai ver uma peça de teatro, ele é interessante justamente porque ele tem essa pureza estrutural. Ele tem um tema, e aí você tem uma pressão no tempo, e esse problema é evoluído da forma que for, numa mistura do dentro e do fora, até que surge uma solução criativa para aquele conflito anterior. Isso é um drama, tecnicamente. Né? E é muito diferente dos dramas que a gente vive na vida. Mas eu acho que o que a gente está falando aqui não é este drama do teatro. Né? Nós estamos falando do drama... Talvez a visão mais popular do drama seja o drama, talvez, da técnica histeria. Não, mas assim, mas veja... Eu já entendi. Não, eu sei. É que você estava falando do conclave, e o conclave é um drama genial. Ele não é uma histeria. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, o conclave funciona muito bem isso, porque inclusive funciona como se fosse uma peça de teatro. Eu nem sei se é originalmente uma peça de teatro, ou é um livro, alguma coisa assim. É um livro. É um livro. Inclusive, acho que é do Robert Harris, se não me engano. Tá, é muito espetacular. Senão, não perca isso.
Você está com uma carinha ali só de que está observando. Não, eu estava ouvindo aqui pensando nessa história que vocês falaram, dessa ideia de que todo mundo está com esse senso de finitude e de ameaça, e isso está, de alguma forma, afetando a cabeça das pessoas. E eu fiquei muito refletindo sobre isso, o quanto isso é contemporâneo e o quanto no passado, quando o mundo não era conectado, né? E as coisas aconteciam em lugares diferentes do mundo e você só tinha realmente a sua aldeia de 1.500 pessoas para se preocupar. Sim. E o quanto a hiperconectividade nesse sentido faz com que a gente saiba de tudo e a gente acha que a gente pode se preocupar com tudo e talvez também essa falsa ideia de que, não sei se é falso ou não, talvez essa seja uma boa conversa, de que a gente pode contribuir para o resultado do que está acontecendo. No fim, a gente tem essa ideia de finitude porque a gente está preocupado com coisas que estão muito longe da gente. E essa pressa e essa necessidade de resolver tudo talvez seja só o fato de que talvez também no nosso entorno a gente não tenha muito o que a gente possa fazer. Mas você sabe, é aí que eu acho que tem alguns caminhos interessantes. Quando a gente coloca coisas nesses termos, para mim está óbvio que a gente não vai desse jeito resolver nada. E nem é esse o espírito da coisa. Mas vocês não acham que existe um convite interessante de você focar a sua atenção, de você usar a energia da sua consciência para dizer, não, esse pontinho aqui, bem pequeno, vamos ver se eu faço algum movimento nesse pontinho, bem pequeno. Ainda não estou fazendo, então deixa eu diminuir o tamanho do ponto. Então, é o contrário de uma pretensão grandiosa, mas é aquela coisa muito mais parecida com o que dizia o Voltaire no fim do Cândido, que era, é preciso cultivar o seu jardim. Ou seja, você pegar alguma coisa bem pequenininha e colocar a sua energia ali. Uhum. Isso eu acho que vale a pena. Entende? É diferente de você ficar meio paralisado diante do hipertexto Sim. da grande crise mundial, entende? Eu concordo. E também é a única saída, vamos dizer, possível, né? No sentido de saídas concretas, né? Para tudo que a gente está falando aqui, né? De aterrissagem mesmo. E talvez seja contraintuitivo, né? Que também é focar no concreto, né? De alguma forma é focar em algo que você pode mudar no 3D e na matéria. Eu acho que pode ser em qualquer lugar, desde que seja alguma coisa bem pequena. É quase como se fosse assim. Você tem que reduzir a tua atenção até um ponto em que você tem um feedback da realidade. Uhum. Sabe? É alguma Sim. coisa bem simples do tipo assim, quantas flexões eu consigo fazer? Isso é uma coisa bem pequena e irrelevante em si mesma. Uhum. Mas essa você consegue saber. Entende? Aí eu estou dando um exemplo, podia dar 1000 outros exemplos. Então vamos voltar para a história do jardim. Não, eu vou conseguir plantar ali aquele tipo de planta, eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa, não porque esses desafios em si sejam os desafios certos, mas porque quando você está com essa atitude, você está contribuindo do seu jeito. É mais parecido com o Perfect Day, sabe? Com o japonês lá que limpa as latrinas. Uhum. Entende? O que eu estou buscando apenas é essa atitude. Entendi. Entende? Que, na verdade, é uma combinação de você ser extremamente ativo naquelas poucas coisas que você ainda acredita que fazem sentido, e aí você tem o direito de ser contemplativo em relação a tudo o resto, ao invés de simplesmente ficar sem essa distinção, entende? Eu tenho a impressão que a energia flui. Entendi. Se você faz o esforço de foco de agir sobre a coisa bem pequena. E em relação ao resto, você assiste. Interessante. Tem um ponto que você trouxe de fazer 100 flexões por dia, porque eu acho que tem um tema que a gente toca pouco, que é esse do cuidar do corpo e do exercício, enfim. Por mais que a gente fale entre nós aqui, a gente traz pouco esse tema para cá. Da ideia de ter a disciplina de se cuidar, eu acho que para mim é o maior processo de
transformação que alguém pode começar. Exatamente pelo fato que você trouxe, que é um dos poucos lugares, talvez seja o único lugar em que você consegue ver o feedback da realidade relativo à sua disciplina e não tem nenhum outro obstáculo entre você e o que está acontecendo ali. E eu sempre penso muito nisso, inclusive eu falo isso para muita gente, que no fim essa é a única coisa que você controla, né? E na hora que você ganha um centro e que você começa a perceber o quanto o seu corpo, a sua presença consegue mudar com isso, você está preparado de verdade para entender e fazer talvez desafios maiores. Eu acho isso para mim uma das grandes coisas de transformação e a gente fala muito pouco disso aqui. Você sente a disciplina assim também, Gon? Eu acho que sim, eu acho que essa talvez seja uma coisa mais acessível, né? Dentro dessa escala de coisas que você pode se desafiar para desarmar outros nós, né? Porque eles estão todos de uma certa forma linkados no mesmo lugar, né? Seja procrastinação, seja... E eu acho que se você escolher um desses que pode começar com aquela máxima de arrumar o seu quarto, né? Exato. Antes de começar a arrumar o outro, eu acho que qualquer dessas coisas... Esse você tem um ponto interessante que é hipermensurável, né? Mas tem grandes transformações que acontecem em você arrumar o armário, né? E tem curas que acontecem você fazendo isso, porque são lugares que você basicamente coloca ali, o seu corpo pode ser um deles, são lugares que você está procrastinando mudanças, né? Você talvez tenha receio de começar a mexer porque você não sabe o que vai sair dali. Eu estava falando para vocês antes um pouco da minha experiência com a constelação que eu fiz essa semana, que foi um processo diferente das que eu tinha feito anteriores, mas essa em especial, eu acho que eu nunca tinha me assistido como se fosse uma meta-análise das minhas gerações e uma consciência me observando. Eu, como consciência, me observando na medida que existia uma outra pessoa que estava fazendo o meu papel ali. E naquele momento, eu acho que eu estava sentindo justamente que tinha tanta coisa, acho que eu falei isso um pouco antes também, o tempo colapsado, né, de todas aquelas gerações sendo curadas ao mesmo tempo, a partir de um movimento de ir em direção a uma conexão através de uma coisa que é super intangível ainda e pouco explicável, que é essa constelação. E talvez este movimento seja equivalente a 50 mil flexões espirituais. Né? E como coisas do futuro e do passado, né, na medida que a gente sai da terceira dimensão, elas se curam através de movimentos muito mais de compreensão do que de ação, né? De compreender as diferenças, o que cada um viveu, como essas dores ficaram enraizadas e ficaram nesse campo dessas famílias todas, e como aquilo segue reverberando por gerações e gerações, e na medida que você vai assistindo às compreensões de que as coisas não são como as pessoas viveram, todas essas curas são conectadas ali, né? Eu nunca tinha vivido um negócio tão potente dessa magnitude, assistindo como se não fosse nem a minha vida acontecendo ali, né? Podia ser a minha como qualquer outra, mas por acaso tinha alguém que estava desempenhando o meu papel ali. O que é bem o exercício da testemunha, não é? Que é o que a gente sonha um dia conseguir fazer o tempo todo, né? É isso. Só que você fez isso literalmente, né? Então, e eu acho que esse é um excelente treino, porque se você vive isso literalmente, quando você sai dali, você percebe que você, ali, aquele teu avatar, é um personagem que, por acaso, naquele momento está sendo vivido por você, mas uma hora antes era vivido por outro cara, né? O que eu acho muito interessante nessa cena que você falou, que é uma cena completa, que é literalmente o teatro de muitas vidas. Eu posso agradecer a Kátia que me... Pode, claro. Que me plantou no lugar. Saudades, muito obrigado, Kátia. Kátia. Muito obrigado. Programa de rádio. Foi incrível o processo. Foi incrível. E eu sempre fico pensando muito nisso, né? Do quanto é totalmente palpável essa relação com o invisível numa constelação dessa, né? Cara, e agora a coisa mais impressionante para mim realmente são as pessoas sentirem as coisas que dizem respeito àquele personagem que elas nem sabem que estão representando. Isso é incrível. Isso é um negócio que eu preciso, em algum lugar, tentar compreender como acontece. Porque até acontecer com... Você assistir é uma coisa, mas quando você começa a sentir... Eu até conversei com o nosso querido amigo Lorenzo, que viveu uma
tinha ido, acho que uma semana antes, fazer... Ele foi até nem como facilitador, mas acabou sendo, né, trazido para o meio da roda ali e com as sensações físicas muito fortes, né? Você já deve ter vivido isso, né? O Bi mexe a cabecinha em sinal afirmativo. Uhum. Eu esqueci que não tem câmera. É isso. Permanecemos sem vídeo ainda. Sim. Claro. E é um mistério. Agora, quando você pensa que já me contaram, isso eu nunca fiz, mas já me contaram de constelações impactantes feitas com cavalos. Com cavalos. Então, sim, eu assisti uma outro dia. Então, aí quando você chega nesse estágio, então realmente nós estamos falando de outra coisa. Agora, o que eu queria puxar, que é uma referência, quando você pensa nesse teatro enorme, eu me lembrei de uma afirmação do Mark Manson, que eu vi esses dias, que é alguém que faz um trabalho interessante, mas que está num processo também de amadurecimento e também de profundidade maior, me parece. Ele disse o seguinte, segundo ele, tem 3 instâncias que levam à transformação na vida. O amor, a disciplina e a perda. E eu acho que ele... Resumiu bem. Ele resumiu bem, é isso. Nas melhores palavras, a gente resume. E quando você vê uma constelação desse lugar, com todas as gerações e todos os dramas, os conflitos, as histórias, você está vendo tudo isso junto. Você está vendo os vínculos de amor, os vínculos de perda e toda a disciplina de não se deixar levar por aqueles turbilhões de atratores estranhos da teoria do caos que estão o tempo todo pegando essas energias humanas e fazendo elas girarem em círculos sem nunca chegar em nenhuma conclusão, né? Mas aí até uma referência ao que o Snow falou no início dos relacionamentos ancorados, né? Que você disse que você pode realmente passar uma vida sem questionar nada dessas coisas, né? Que é o que você dizia antes, né? Você pode... Nós todos conhecemos pessoas que estão nessa dinâmica, né? E aí eu acho que quando você começa a desatar esses nós e você percebe, talvez vive de uma forma tão visceral, né? Pelo menos assiste aquilo e acho que dá para você sentir visceralmente as curas acontecendo ali naquele... Independente de resultado, tem tanta coisa entre o céu e a terra ali que fica tão notório que quase como se você vivesse a parte disso, é uma blasfêmia quase. Eu não sei se... É como se não fosse um... É como se assistir um filme em preto e branco mudo. Lindo isso. Sim. Mas vocês não sentem isso muito como uma polaridade ou um drama, já que essa palavra do dia primordial, que é justamente entre a inconsciência e a consciência? Porque, para mim, existe, não em termos de... Por favor, não estou falando de vidas melhores ou vidas piores, de você estar mais pleno ou mais satisfeito, não é isso que eu estou... ou mais realizado. Mas, para mim, existe uma curva, que é uma curva que é logarítmica, que é assim, você no começo do teu processo, você é muito inconsciente, e qualquer aumento na tua consciência é uma coisa muito pequena, vai fazer muito pouca diferença. Só que existe um momento de transformação consciente onde, de repente, a coisa mais importante da tua vida vira o aumento de consciência. Vira aquela história em que o tema de se conscientizar das coisas vira o grande tema. E, nesse momento, a curva, que era quase horizontal, vira uma curva quase exponencial, vira quase vertical. Plenamente. Entende? E aí fica muito claro que as pessoas que, como vocês estavam dizendo, podem passar a vida sim, com muito pouca consciência, é que eles estão num outro ponto da curva deles. Exato. Não é uma questão... Que é a primeira metade do tabuleiro. Que é a primeira metade do tabuleiro. O ancorado é levado a -1. Mas será que não é uma coisa, inclusive, dimensional? Mas... Outra dimensão, talvez? Uau. Preciso parar para pensar nisso. Mas fala, vou pensar em paralelo. Fala o que você não, diz. até acho que
Caí do meu burrico aqui, preciso Mas voltar para deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria falar muito dessa questão da consciência que começa a ficar mais socrático, talvez, né? Mas você não acha que aí é um pouco daquela história que você repete sempre do Joe? E esse ponto que o Bi está falando é o ponto onde você já tem... Você não pode mais fingir que você não sabe. E na hora que você não... começa a ficar... como se estivesse arrastando um piano na areia. Sim. É um negócio assim, não consigo voltar para jogar o jogo anterior. E que é uma sinfonia agridoce, né? É uma sinfonia agridoce. Porque você... Mas ao mesmo tempo eu acho que é o seguinte, na medida que você passa desse ponto, e aí já não é mais relevante tanto a reação do outro. Você está observando a sua reação. Porque a reação do outro, você tem a compaixão de saber que ele é só um ponto dessa jornada que você já esteve e que você passou por todos eles e ainda vai passar por tantos outros. É só talvez uma parte diferente do tabuleiro, nada diferente disso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas quando você está nesse lugar, eu acho que o que começa a acontecer também é uma velocidade diferente do universo para te mostrar as possibilidades. Então... É isso, a sensação que eu tenho, subjetiva ou não, posso especular em cima disso, é que o jogo realmente acelera. Acelera, mas ele também não te permite, ele te dá menos chance de jogar o jogo anterior. Nem dá, mas é aí que eu acho que é o mais maravilhoso. E as táticas, sim, de cegueira voluntária. É o seguinte, o jogo somos nós, o mundo somos nós. É esse negócio todo. É a mente que cria tudo, né? Que é a última... Não vamos dar spoiler no filme. Não. Mas que se não é uma das falas mais importantes. Uma das mais desafiadores do ponto de vista técnico é falar do conclave sem estragar tudo. Então não podemos... A gente está tendo uma disciplina extrema. Assim que tiverem oportunidade, assistam, porque é inacreditável. Mas, de fato, tudo é mente. E existe a mente inconsciente e a mente mais consciente, certo? Então, vou falar de um jeito bem direto como é que eu imagino essa história. Tá? É assim, quanto mais você está funcionando na tua mente inconsciente ou sintonizado com a inconsciência da mente, mais as árvores são árvores, os pássaros são pássaros, os carros são carros. E tudo acontece com uma lógica inercial de uma mesa de bilhar. Agora, quando você começa a viver a mesma realidade com mais consciência, mais consciência, chega uma hora que tudo é experiência e você não tem mais a mesma percepção das coisas como coisas concretas. Né? É um ponto em que, dependendo do psiquiatra com quem você for conversar, ele já começa a te dar remédio. Mas, por outro lado, se você conversar com algumas pessoas um pouco diferentes, elas vão dizer, é isso aí, agora você se ligou. Você lembra daquele filme do Will Smith, né, que chama I Am Legend? Eu sou a lenda. E que ele sempre, num determinado horário, ele ia sempre tentar, ele fazia um anúncio por algumas frequências de rádio, onde ele chamava a possibilidade de outras pessoas que também estivessem naquele lugar. Não automático dos outros zumbis que viessem se encontrar com ele. Que é a maior questão de quando você acorda nesse lugar, né, nessa segunda metade do tabuleiro, que é essa solidão. E por isso que o tal dos seus companheiros são tão relevantes. Porque o que o Will Smith está querendo ali? Chamar outras pessoas que não sejam zumbis para se juntar a ele. Né? E por isso ele faz esse anúncio. Vem aqui, né, tal horário, eu estou aqui esperando você, se você estiver disposto a ter esse tipo de conversa. Né? Sim. Mas é interessante. Mas você sempre vai poder voltar a ser zumbi. Ser zumbi mais é do que isso. Ontem eu sempre fui o zumbi de mim mesmo. Né? Assim, a ideia é você sempre perceber onde você está sendo zumbi, porque toda brincadeira você está sempre sendo zumbi em algum lugar. Sim. Né? Então, quando você consegue descobrir mais um aspecto em que você é zumbi, esse é o momento de você celebrar, comemorar e tudo mais, porque é mais um pouquinho. E, de repente, às vezes, as coisas se espelham tanto que um ponto em que você achou que você evoluiu muito pode ser o ponto em que você está mais zumbi do que nunca. Então, isso daí não é um processo linear. E não é alguma coisa que você pode transformar e quantificar num esporte de performance. Não é sobre isso. Mas eu tô
ainda impactado pela frase do Gold, falar aqui dessa história da realidade como um cinema, um filme em preto e branco e mudo. Porque, e juntando com essa sua última frase que você falou do Will Smith lá no Eu Sou a Lenda, porque no fim tem uma coisa de que quando você começa a ganhar muita consciência, você vai para um lugar também mais introspectivo. Eu não sei, pelo menos eu sinto isso. E que ativa uma solidão inerente que não tem muita escapatória, né? Porque eu acho que é quase como uma troca de pele, né? Não tem muito meio do caminho. Você não tem como voltar, andar com... Eu não acho que é um processo que você consegue interromper no meio. Eu não sei se ele tem... Na medida que você vai... Você não se reconhece na pele anterior. Então, claro que o primeiro momento é limbo. Tem um limbo absoluto aí. Você ainda não é o que você almeja que você pode ser, e você certamente não é o que você era mais. Então é limbo. Eu estava pensando aqui, talvez também tenha uma questão, porque como tudo começa a ficar meio inefável, no fim, talvez você não encontre aconchego nas palavras com os outros, né? Mas vocês estão tão sentimentais. Vocês sabem que isso me evoca... Eu tinha falado de como essa brincadeira desse jogo da consciência com o inconsciente começou para valer no Ocidente uns 200 anos atrás. Então, bem nessa época, o Schiller escreveu um tratado, na verdade, chamado Poesia Ingênua e Poesia Sentimental. E, basicamente, o que ele está dizendo ali, o que interessa é o que é o sentimental. O sentimental é aquele que tem consciência de quando ele era inocente. E ele fazia as coisas de uma maneira inocente. E ele tem saudade disso. Eu estou lembrando porque esse ponto exato que vocês estão descrevendo, volta e meia eu tropeço nele quando alguém me diz pela milionésima vez que ignorance is bliss. Ou seja, que não existe nada melhor do que ser inconsciente dessas coisas todas. Isso me dizem muito. E, na verdade, quem está falando isso está falando de um lugar sentimental. Está com saudade de quando não precisava pensar em nada dessas coisas e a vida parecia uma coisa simples que fluía como um rio tranquilo numa tarde de verão. Mas, efetivamente, eu acho que o destino de todos nós é chegar um momento em que a gente suspira e diz isso, porque a nossa vocação é despertar. E depois que você desperta, pelo menos durante um bom tempo, tudo fica complicado. É aquele famoso ditado zen budista, né? Eu estava falando das árvores, dos pássaros, então o ditado é: quando eu não conhecia o zen, as árvores eram árvores, as montanhas eram montanhas, os rios eram rios. Depois que eu conheci o zen, as árvores não eram mais árvores, as montanhas não são mais montanhas, os rios não são mais rios. Mas agora, de novo, a árvore é árvore, a montanha é montanha, o rio é rio. Então eu tenho a impressão que você chega num outro estágio onde tudo é do jeito que é, com todas essas camadas de complexidade, mas você consegue olhar para tudo isso com a mesma naturalidade com que antes você olhava para aquela coisa sem olhar. Então, por quê? Porque o dentro e o fora viram uma coisa só. Quando o dentro e o fora viram uma coisa só, você consegue relaxar nessa história de que cada vez que você olha um pôr do sol, o pôr do sol é diferente de acordo com aquilo que está acontecendo dentro de você. Então você olha para o pôr do sol e você olha para você naquele momento ao mesmo tempo. E aí a vida toda passa a transcorrer desse jeito. Num olhar fora, que é só um espelho do que você está olhando dentro, e tudo que desenrola dentro é aquilo que desenrola fora, e você não sabe mais o que é o que, e está tudo bem. Que está muito bem explicado num dos últimos diálogos do filme Conclave. Tá. Escuta, será que o produtor vai nos dar algum tipo vai dar uma pipoca? Mas isso que você falou foi muito lindo, Bi, mas eu me considero uma pessoa talvez acordante, né? Não sei se é acordado, mas talvez no processo de acordar. E eu acho que realmente a minha vida não ficou minimamente mais fácil, né? Então dá para concordar bastante com o pessoal que a ignorância é maravilhosa.
Mas o que eu penso é que também essa ideia de que se você acordar, algumas coisas não vão te pegar, algumas questões, decepções, coisas não vão te derrubar. E eu acho que a questão é que você consegue talvez não cair nas narrativas do ego para te contar o que está acontecendo, né? E só talvez essa seja a única questão de você desligando ao máximo esse intelecto e talvez funcionar de um lugar a partir, sei lá, do cardíaco, de um outro lugar para você conseguir ter essa fluidez de verdade. Seria isso? Eu acho que é um pouco daquela história que a professora Lucilena falava do caos ao cosmos, né? Ou você, desse lugar, vamos dizer, de sonolência, dessa coma que a gente vive, eu vejo, tem alguns espasmos de lucidez no meio do caminho, você migra desse lugar de vítima das circunstâncias para co-criador do teu enredo. Eu acho que esse é o caos ao cosmos. E se tiver alguma coisa, eu não vejo onde estar dormente te traz mais paz. Eu acho que te traz isso, essa sonolência de estar ok com esse lugar de vítima das circunstâncias. Agora, sair e conseguir migrar e sentir de verdade, a nível celular, que você é um co-criador, não dizer, pô, você criou esse cenário catastrófico na sua vida, porque você precisava viver karmicamente isso e tal. Não é desse lugar que eu estou dizendo, mas é muito mais dizer, bom, se essa é a realidade, como é que eu lido com ela? É a partir de um lugar de aceitação ou a partir de um lugar de luta? Para o universo não faz nenhuma diferença. Ninguém ganhou da realidade ainda, historicamente. Esse placar ainda é, na melhor das hipóteses, um empate. Então, é só... Nisso eu não acho que a ignorância seja uma dádiva. Não. Posso voltar para a imagem, a experiência que você teve com a constelação? Faça isso, por favor. Então, imagine aí, voltando 3, 4 gerações para trás, nós já estamos falando de um casting de 30 e tantas pessoas ou mais, sei lá quantas estavam lá ao mesmo tempo. Faltou gente. Faltou gente. E todas elas lá vivendo alguma coisa muito intensa de forma simultânea, porque a gente está fora da linearidade do tempo, e estão todos lá. E, ao mesmo tempo, são só memórias, mas são como se fossem sonhos sonhados por aquelas pessoas que estavam ali, que se dispuseram generosamente a sair do ego e deixar o resto da psique se expressar através delas a serviço de uma história que vinha de você. É realmente inacreditável. Mas, quando você olha desse lado e você olha você dentro daquela constelação, não do lugar de testemunha, mas do lugar daquele que está envolvido, você chega a uma conclusão que aquilo que muitas vezes você pensa que é você, ou seja, a sua versão inconsciente, é exatamente igual àquelas memórias e aqueles sonhos das outras pessoas. Ou seja, talvez a sua identidade, enquanto você vive pela vida inconsciente, seja só um sonho de outra pessoa. E que talvez parte desse processo todo de você se tornar consciente seja encontrar o espaço e a abertura para poder sonhar os seus próprios sonhos. Porque você, no começo da vida, você não sonha, você é sonhado. E é isso que é arrepiante de pensar. Então, você está lá, tranquilo, etc., mas você não é você. Você é um sonho que faz parte dos outros sonhos das outras gerações, da tua família, dos teus antepassados, da humanidade, e você está lá vivendo aquele sonho. E quando esse sonho, quando ele fica, acho que quando essas curas intergeracionais ou transgeracionais vão acontecendo e você vai assistindo, a sensação que dá é que agora as peças todas voltam para a caixa. Isso é lindo. Agora guarda tudo na caixinha. E vamos começar o próximo. Isso é maravilhoso. Hora de guardar as peças de novo na caixa. Jogo de xadrez. Não, realmente eu tenho convicção de que quando a gente usa essas metáforas, a energia da gente muda e se move numa direção que é positiva. Tá? Você recupera
essa possibilidade, essa perspectiva de que tudo é uma metáfora. E que, sendo uma metáfora, você pode jogar outras metáforas em cima, e nesse processo você faz uma filtragem daquilo que é, em última instância, o amor e a dor através das gerações. Que é isso, tá? Então, quando você olha para trás, você vai entender o que aparece nessas histórias, que são histórias da psique, que são suas, são minhas, e é tudo um grande novelão sem fim. É isso, é o amor e a dor passando pelas gerações. Então é aquela bisavó que teve aquela perda, mas aí amou aquele ali, aí aconteceu aquele negócio, aquilo deu, aquilo não deu. E em tudo isso vai se repetindo e se redobrando e se espelhando, e em algum momento você aparece nessa história. E se você realmente tem a oportunidade de chegar e olhar para tudo isso e saudar tudo o que aconteceu antes, ao mesmo tempo que você reconhece o teu lugar no espaço, no tempo, agora, eu acredito, e isso daí talvez seja a minha religião, que um instante de consciência realmente intensa a respeito de tudo isso muda o ponto de equilíbrio do sistema inteiro. Tá? Então você altera isso na medida em que você, com uma consciência intensa, não é que você fez alguma coisa, você viu de verdade. E aí você acordou, e isso muda o equilíbrio de tudo. Eu acho que a gente já falou isso aqui uma outra vez, mas até por conta do fato de que semana que vem estará no Brasil o David Hoffmeister, que é um grande professor de Curso Milagres. E eu me lembro de uma vez que perguntaram para ele, acho que eu até já repeti isso aqui, esse processo de consciência e de despertar, ele é uma jornada ou ele é um instante? Né? E ele respondeu, é uma jornada até ser um instante. Perfeita a resposta, é isso mesmo. É isso mesmo, é aquela história de você bater até que a porta abre. Você fica batendo. A hora que a porta abrir, entra, né? Não, porque tem isso. Né? Tem aquelas pessoas que, agora abriu a porta, mas eu esqueci por que eu estava batendo. Né? Isso já havia acontecido um monte. Mas também tem isso, né? Mas geralmente quando você está esquecendo porque você está batendo, talvez ela abra também, não tem? Uma coisa meio, não sei. Não, é bem não sei. É bem não sei. Bem não sei. Eu não consegui jamais estabelecer alguma relação causal com o que eu estava fazendo e quando que a porta abria. Eu acho que essa é a brincadeira, a porta abre quando ela abre. E eu estava pensando aqui, muito por conta de tudo que a gente está falando aqui, dessas... E daí me lembrou um pouco dessa ideia de alquimia da alma, que o seu safadinho. É um traquinas. Que o Bi vem... produzindo. Ultimamente, pensando ele é produtor, ele é criador... E ele estrela. Estrelando. Bi. No papel de Bi. No papel de Bi. Mas... Alquimia da Alma, logo mais... Onde pode ser achado esse Alquimia da Alma, Snow? Curiosamente na Neblina. Uhum. Eu acho que o Bi pode contar um pouco mais sobre... Bi, conte da sua inspiração. De onde veio esse momento que você achou que este capítulo em especial da sua vida precisava ser compartilhado? Não foi bem assim, não. Vamos para a narrativa verdadeira. A verdadeira é que a gente foi fazer uma viagem, a gente esteve fora, e aí eu saí falando várias coisas em vários dias. E achei melhor pegar aquilo e transformar numa espécie de mergulho, transformar numa série de vídeos para conversar com as pessoas, compartilhar com elas e ver o que elas acham. Então eu tenho certeza que o intuito da Neblina sempre foi aumentar as possibilidades de expressão e de troca com todas as pessoas que estão interessadas naquilo que passa através de nós e pelas nossas cabeças e corações. Então, agora vamos tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, sair um pouco só do auditivo, vamos ver o que acontece. É algo que a gente
acredita muito, é lindo, a gente está chamando de mergulho, porque a gente quer fugir um pouco dessa lógica de coisas online, cursos e tudo mais, porque é um aprofundamento que eu acho que não tem um objetivo de formação de nada. Eu tenho a impressão que tudo isso também encaixa no tema da conversa de hoje. Sim. Porque, ao mesmo tempo que a gente pode olhar para tudo isso dizendo é só mais uma brincadeira, é só mais um movimento, e todos os movimentos são iguais, e tanto faz. A verdade é que a qualidade da experiência que você tem nessa brincadeira é melhor e é maior quando você brinca que você está levando a sério. E brincar que você está levando a sério significa... Isso é uma das coisas que eu discuto justamente no mergulho. Brincar que você... E levar a sério a brincadeira, que aí, na verdade, é uma imagem que o Nietzsche trouxe primeiro, é justamente a possibilidade de você trazer intensidade para aquilo que você viveu. E essa intensidade é a melhor chave ou janela que eu conheço para consciência. Quando você para pensar, existe uma característica universal da inconsciência. É a baixa intensidade. Tá? Toda vez que você adquiriu consciência, foi um momento de intensidade que poderia ter ficado apenas no calor, mas se transformou em luz. Isso é um tema que nós nunca podemos esquecer. Esse fogo, essa intensidade do fogo, que é, na verdade, a intensidade da libido, é que pode se manifestar tanto como calor, e aí é um excesso emocional, um drama ou histeria, como eu insisti com você, que simplesmente se dispersa e você fica chamuscado e frita os outros. Quando você pega aquilo e aquilo, ao invés de virar calor, aquilo vira luz, aí você tem a intensidade que vira consciência. Todas as vezes que eu vi e experimentei um salto de consciência, sempre foi com uma intensidade aumentada. Então, isso é uma coisa que a gente fala pouco, mas talvez justamente por isso tenha muito valor. É importante ter um nível de energia alto. Se você está sentindo que você se arrasta pela vida, você precisa descobrir um jeito de aumentar o seu nível de energia. Tá? O nível de energia é a matéria-prima para você poder ter consciência até. Tá? Então, e você estava falando dessa história de cuidar do corpo e tudo mais. Bom, quando você é jovem, a natureza está do seu lado, então você normalmente tem energia disponível. Mas você se cuidar é a chave para, à medida que o tempo for passando, você ainda tenha de energia disponível para fazer essa transformação de consciência. E ainda você produzir luz. Então, a nossa vocação, e nisso não tenho nenhuma dúvida, nós somos tochas. Nosso objetivo é usar o nosso fogo para produzir luz. E fazer isso depende dessa alquimia da alma. Kabam. Kabam. Alimente suas mitocôndrias. Sim. Alquimia da alma. A neblina mais próxima. Coma a sua salada. E tudo vai dar certo. Eu gosto muito da história que você traz também. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go on. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks, they got one, yeah, others, they got none. Stay with me, or let's just breathe. Practiced on my sins, never gonna let me win.
another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, nothing you would take, everything you gave.